Oi, pessoal, voltamos finalmente depois de uma certa pausa para o nosso quarto episódio. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial. A gente sempre procura convidados muito especiais, né? Mas hoje, especificamente, a gente vai falar de um tema que ele é muito amplo, pega várias etapas do processo da cirurgia plástica e não só da cirurgia plástica, ele está presente na nossa vida, né, como um todo. Então, a nossa convidada de hoje também foi nossa paciente, então ela vai poder trazer a experiência dela profissional e a experiência dela enquanto paciente de cirurgia plástica. Seja bem-vinda, Fernanda, nossa psicóloga, que vai falar hoje sobre vários temas de saúde mental com a gente. Obrigada pelo convite. Então, vamos conversar um pouquinho então, né, e falar sobre toda essa junção sobre cirurgia plástica e principalmente sobre saúde mental. Como a gente consegue conectar e como a gente, né, também como profissionais, a gente consegue linkar todos esses pontos para que sim, né, as pessoas elas tenham o melhor processo possível. Acho que esse é o ponto. Acho que a gente poder mostrar para as pessoas e desmistificar. Acho que hoje a saúde mental já está algo mais presente. As pessoas conversam mais sobre isso do que há 10, 20 anos atrás. Mas ainda é um ponto que muita gente pensa em saúde mental como um problema, né? Ah, eu tenho que tomar um remédio para tratar uma coisa, ou eu quero saber o nome dessa coisa que eu tenho. E, na verdade, a saúde mental, ela tá permeando ali o tempo inteiro. Às vezes a gente tá num estado mais pleno, tem outro momento que a gente tá um pouquinho mais ansioso, e não necessariamente é patológico. É do ser humano, né? Ter enfrentamentos diferentes. E a cirurgia plástica, ou uma cirurgia como um todo, ela é um marco. Ela é uma mudança, ela vai trazer, vai mexer ali, né, revoltar algumas coisas que já existem, né, e trazer mudanças para o futuro. Então, acho que esse é o ponto que a gente quer conversar hoje, assim, preparar as pessoas para o que elas vão sentir, né, o que dá pra gente prever que possivelmente tu vai passar. Tem coisas que às vezes não dá pra prever, né? Sim. A maioria. Mas tentar se preparar de alguma forma, entender o processo, entender o que pode acontecer e como é que eu posso ter ferramentas para enfrentar melhor aquele processo. Eu acho que, assim, o principal é a gente, quando dá aquele estalo, né? Como que a gente chega naquele momento, tipo, e agora? Quero fazer uma cirurgia plástica. Como tu acha que isso veio pra ti? E como que isso vem pensando na questão mesmo de saúde mental das pessoas, De né? decisão, o que leva a decisão, né? O que leva a decisão e o que da onde que vem muitas vezes, né? Se é uma pressão estética, se é, às vezes, um problema de autoestima que a pessoa tem, ou é um sonho, né? A gente discutir um pouquinho nesse lugar. O que tu tem, assim, para contribuir com a gente quanto a isso? Ótimo. A decisão, né, para a cirurgia ou para qualquer uma outra cirurgia, né, principalmente cirurgias plásticas, é que a gente possa, sim, pensar qual é o objetivo, né, o que eu estou buscando, para que não tenha uma expectativa irreal, né, porque isso vai impactar no pós, né, então quando a gente pensa ali no pré, o que eu gostaria de fazer, o porquê que eu vou fazer, né, quais vão ser, né, os médicos que eu vou buscar também, né, os cirurgiões, enfim, para que sim, a pessoa ela possa tomar a melhor decisão dentro, né, de um tempo. Conversar também com outras pessoas, né, mas ter essa decisão de por que eu estou fazendo, para quê e por quem que eu também estou fazendo, para não vir por essa pressão de parceiros, né, pressão da família, pressão pelas grandes mídias, porque tem muito. As pessoas, elas olham e automaticamente... Eu quero o corpo da fulana. Eu quero igual, né? Então, levam fotos e já pensam de eu quero igual. Mas teu biotipo é igual, né? Os teus hábitos, às vezes, também, né? São iguais. Que influenciam muito, né? Exatamente. Exato. Tu vai sustentar depois isso, né? Isso. Ou não. Eu acho que tinha uma tendência, logo que a cirurgia plástica surgiu, que a gente até conversou antes, né? Nos bastidores, daquela coisa da mama, né? Isso, quando a cirurgia plástica começou a se popularizar um pouco mais, tinha essa coisa de, eu quero um peitão. Porque eu via no filme americano, aquelas mulheres com aquela mama gigantesca. Só que a pessoa não via tudo... durinha. Só que a pessoa não via tudo que aquilo trazia de impacto, né? Então, eu quero um silicone X, eu quero ficar igual a fulaninha. Ó, eu trouxe uma foto aqui da fulaninha, eu quero igual. Às vezes não é uma atriz, mas às vezes é uma amiga. Eu quero igual da amiga. Só que a amiga tem 1,70 m e eu tenho 1,50 m. E eu quero a mesma mama. Às vezes eu tenho um tórax de um jeito, a amiga tem do outro jeito. E diferentemente, no passar desses tempos, hoje em dia eu acho que isso é muito pior, né?
Porque a gente tem as redes sociais. Hoje em dia, a gente não se compara com a atriz de Hollywood. A gente se compara com a vizinha de porta. Que não necessariamente postam uma foto real. Apesar de tu saber como ela é, tu vê ela no Instagram e pensa, nossa, né? Eu quero ficar assim também, diferente, que linda. Essa pele, assim, não tem celulite, olha ali. Sim. E daí a gente vai para toda a questão das redes sociais, né? Do excesso de filtros que as pessoas acabam utilizando. E, né, rede social, o que acontece ali? As pessoas, elas mostram o que elas querem que as outras também, né, consigam visualizar, e que elas querem que as pessoas admirem. Porque eu quero ser amada. Muitas vezes o corpo perfeito é a pose perfeita na foto, né? Tu sai da foto, bum, desaba tudo. Sim, tu senta mais pra trás, a barriga dobra. A gente já ouviu de paciente, doutora, eu queria fazer uma abdominoplastia, uma lipo, porque eu não quero que a minha barriga dobre. Eu quero sentar e eu quero ter uma barriga esticada o tempo inteiro. Mas e aí aquela coisa de tu alinhar... Alguma coisa da coluna. Exato. Aí aquela coisa de tu alinhar a expectativa, mas a gente não... Nosso corpo não é assim. A nossa pele não funciona assim. Quando eu sento, eu dobro a pele da barriga. Por quê? Porque eu tô inclinando, né? Mudando a minha postura. Tu não é de borracha. A mesma coisa tua mama. Tu quer botar 500 ml de silicone, só que daqui a 1 ano, 2... tua mama vai pesar, a gente tá sob o efeito da gravidade. Exato. A gente tem que trazer os pés pra realidade, não é uma foto de revista que tu tá vendo estático, ou alguém que tu tá vendo um recorte, e que tu não tá vendo as nuances por trás. Teve paciente já que, por exemplo, reduziu mama, e teve comentário no Insta assim, nossa, por que ela reduziu a mama? Meu sonho é ter uma mama do tamanho da dela. E ela foi lá e tirou a mama, que absurdo. Sim. Mas tu não viu a dor que aquela pessoa estava enfrentando, às vezes, né? Sim. Quantas pacientes... Então, saber a sua dor. Quantas pacientes que têm, né, a questão da mama, principalmente, né? Que é uma questão, não é nenhuma questão estética, é de saúde mesmo, né? Que acabam tendo que optar por a questão cirúrgica, às vezes não é só estética, né? Às vezes tem uma questão de saúde associada, né? E tu sofre muito julgamento, eu acho que esse é um ponto importante, o julgamento, né? Sim. Porque tu sofre, na hora que tu quer escolher fazer a cirurgia, na hora que tu faz a cirurgia, tu também vai sofrer julgamentos. Sim. No teu pós, se acontecer qualquer coisa e a pessoa achar que teu resultado, tu sofre julgamento. Sofre julgamento o tempo inteiro. Todo momento. Exato. Todo momento. Porque cada um tem uma expectativa sobre aquilo que tu tá fazendo também. E aí, isso depende... Se a tua saúde mental, se o teu bem-estar depende da opinião do outro, tu tá ferrado. Porque tu vai estar sempre buscando agradar o outro e tu vai estar sempre com um vazio dentro de ti. Eu acho que é complicado isso, porque é uma questão que o ser humano gosta de agradar o outro, né? É uma questão que a gente tem isso intrínseco, né? Não sei, daí é a Fernanda que tem que... Exato. A gente busca isso, né? Exato. Uma identificação, aprovação de uma outra pessoa. Por isso que às vezes a gente anda em grupos, né? O porquê que, né, a partir da adolescência, as pessoas elas andam em grupos. Justamente por isso, né? Por uma questão de identificação. E tu vê que muitas vezes essa questão da cirurgia plástica é bem comum o paciente dizer assim, desde a adolescência eu tenho essa vontade. Sim. Começa ali já, assim, uma exclusão de algum grupo, né? Ou tu quer te identificar cada vez mais com as pessoas que tu anda e as pessoas têm algum padrão diferente do que tu tem. E aí aquilo cria aquela dor que vai ao longo da vida reforçando por N, sei lá, experiências, assim, exposições. E às vezes causa uma distorção de imagem. A pessoa não consegue, né, olhar realmente para o seu corpo e achar o seu corpo bonito. Ou entender que, né, tem 35 anos, o meu corpo vai ser diferente de uma outra mulher que tem 35 anos. Porque é uma construção diferente, é um biotipo diferente. E tá tudo bem, né? Eu posso admirar uma outra pessoa, achar o corpo dela super bonito, mas também olhar para o meu e dizer assim, o meu corpo também é muito bonito. Sim. Porque eu passei por coisas diferentes do que a outra pessoa passou. Tem uma outra história. Eu acho que hoje isso é algo que finalmente a gente tá conseguindo falar mais pras pessoas, né? Falar que tu não é igual ao fulano, né? Tu tem a tua história e respeitar a tua história, né? Porque tem essa coisa, e acho que até antes da rede social, mas realmente agora reforça mais isso, da comparação, né? De tu, mas com 35 eu deveria já ter uma casa, eu deveria ter 3 filhos, eu deveria pesar, sei lá, 50 quilos e ter... E aí eu não tenho nada disso, então, meu Deus, a minha vida tá horrível. E a pessoa começa a ficar desesperada e a gente vê muita gente ansiosa hoje em dia, depressiva, né? Então, tu tem essas questões de saúde mental que, às vezes, esse perfil de paciente busca na cirurgia plástica uma solução, né? Assim, eu não consigo solucionar, eu não quero enfrentar, porque a terapia
tem essa dor, né? Terapia é Sim. meter um pouquinho o dedo na ferida, tu enfrentar. E muita gente não faz terapia, não só porque não tem condições financeiras, mas também porque é muito dolorido fazer terapia. E aí tu busca uma solução mais fácil, entre aspas, porque não é fácil. E é isso que a gente vai falar hoje. Não é fácil. Tu vai passar por coisas, às vezes, que tu não previu. Nem sempre. Não só hoje, né? Todos os episódios a gente fala isso. A gente sempre toca nesse tema que não é um passeio no parque. Porque não é um passeio. Tu vai, às vezes, tu vai te deparar com aquilo que tu tava tentando não enfrentar. Tu vai enfrentar a dor que tu tava tentando justamente passar por ela, né? Ignorar. Mas agora acho que a gente tem que deixar a nossa convidada falar, né? A gente não para de falar. Contribua conosco, Fê. Sim, não, e tudo isso, né, realmente, né, que vocês foram trazendo, faz parte de todo esse processo. A partir do momento em que a gente decide fazer qualquer cirurgia, a gente precisa entender, né, qual é a minha história, né, qual é o meu biotipo, o que eu tô buscando, eu tô fazendo isso, né, é por mim ou é por outras pessoas, né? Eu conheço a pessoa que eu vou fazer, realmente eu pesquisei também, é um ponto. Eu estou organizado financeiramente para isso, quanto eu vou me organizar. Não é impossível. Vários pontos. Uma coisa importante nessa questão financeira, né? O quanto eu tenho de reserva para fazer isso, né? Eu tenho essa questão, porque às vezes a gente faz por exemplo, é a aquisição de um sonho, né? A cirurgia plástica é a aquisição de um sonho. É uma mudança na tua vida. Exato, De alguma forma, mas eu digo financeiramente mesmo. A também. pessoa compra aquilo porque aquilo é o sonho dela, porque aquilo é a vontade dela, porque ela acha, talvez, que comprando aquilo ela vai ter um retorno que talvez em outros momentos da vida não teve, né? Então, tem muitas nuances aí, e eu acho que a questão financeira é uma questão importante, porque a gente tem que estar saudável financeiramente e preparado para enfrentar uma cirurgia. É um reflexo da saúde mental também. Exato. Porque não é só tu ir lá reflexo, e pagar a cirurgia, né? Tem um caminhão de coisas que vem associado a isso. Senão vão criando vários outros problemas, além de todo o estresse, né, que o corpo já acaba ficando, e também, né, a nossa mente com relação ao processo. Então, se eu tô tomando, né, uma decisão de fazer uma cirurgia de forma, às vezes, né, impulsiva, né, eu não pensei, eu não analisei, eu não vi se realmente isso fazia sentido para aquele momento, né, também não tô organizado financeiramente, como vai ficar meu trabalho, minha dinâmica, eu tenho rede de apoio. Importantíssimo isso. Tem várias questões que a gente vai olhando e que, às vezes, infelizmente, as pessoas, elas não param, né, e não analisam porque elas querem suprir o quê? Algo emocional. Porque às vezes tem uma distorção. E algo imediatista. E daí a gente vai pra o verão tá vindo, eu quero daqui a um mês usar meu biquíni. Eu nem pensei, tá, mas e se abrir um pontinho? O que eu vou fazer? Que pode acontecer, que é uma cirurgia, né? Ou além disso, meu mundo caiu daí. O que eu fiz nos outros meses? Né? Pra me preparar. Porque a cirurgia plástica, ela não é um milagre. Ela vai mudar o teu corpo, né, algumas horas ali de imediato, mas a nossa mente, ela demora para poder fazer toda essa adaptação. E aí vem um ponto que eu acho muito importante a gente trazer, porque a pessoa que vai para cirurgia plástica achando que ela vai sair da sala operatória e já pronta para usar um biquíni na outra semana, ela tá bem distante do que é a cirurgia plástica mesmo. Por né? isso que estudar antes, se preparar, realmente, né, entender, conversar com pessoas que passaram pelo processo, com o médico, né, por exemplo, quando... Vamos trazer a Fê, assim. Quando tu decidiu, Fê, o que tu achou? Todas as cirurgias que eu fiz, eu demorei muito tempo. Tu te preparou bastante, né? Sim. Eu lembro que a gente conversou durante quase um ano, assim, ou mais. Um pouquinho mais. Sim. Pra tu te preparar. E foi tudo muito redondo, assim, né? Tudo aconteceu muito direitinho. Que normalmente é o que a gente vê, assim, paciente que se prepara muito. Tem óbvio que tem fatores que são, assim, não são fatores que tu consegue controlar de todo, né? Porque é um corpo, então o corpo ele tem suas nuances. Sim. Mas quanto mais a gente se prepara para aquela intervenção, a tendência é diminuir os riscos, assim, a coisa funcionar melhor, sabe? De forma geral. Então, eu notei que tu te preparou muito ao longo do processo. E tu já veio de um outro procedimento prévio, né? Sim. Que foi ali passar pela questão da obesidade antes, que hoje também é algo muito comum. As pessoas... Aumentou muito o grau de obesidade e muito as pacientes pós-bariátricas, que são pacientes que têm um grau de flacidez maior, né? Enfim. Então, como é que tu acha que tu enfrentou essa questão da bariátrica, do controle do peso, impulsividade, a obesidade? Sim.
para fazer a cirurgia, eu demorei, né, a bariátrica, que foi a primeira, eu demorei 3 anos. Porque, assim, eu vou tentar todos os recursos possíveis, né? Porque eu já fazia atividade física, né? Então, a minha questão era muito uma questão metabólica, né? Por várias outras questões. E eu fui esgotando todas as minhas alternativas até que, ok, não tô conseguindo mais, né? Sozinha e também com os profissionais que já me acompanhavam. E a partir disso, né? Porque daí eu já tinha vários prejuízos. Começou a prejudicar também a autoestima. Não conseguia fazer trilha, não conseguia caminhar, né? Subir uma escada e ficava extremamente cansada. Sim. Então, a partir desse ponto, ok, né? Então, vamos aí para um outro método. Até porque a obesidade é uma doença, né? É Exato. um tipo de doença que a gente tem também e que a gente tem fatores para tratamento disso. E cada pessoa vai ter um nível de tratamento. E eu acho que essa questão da obesidade, que é algo não só, como a gente falou, né? Não só da cirurgia bariátrica. A gente tem muitos pacientes, muitas pessoas hoje acima do peso, porque comida é muito bom. A gente falou disso no episódio da nutrição. Comida é bom, nos dá prazer. Só que, claro, quando tá desregulado alguma coisa, a gente come demais, né? E isso nos cobra um preço. E normalmente tem uma desregulação emocional também associada, né? Sim, muito. Né? E o porquê que às vezes a gente come demais? O porquê que a gente come quando a gente tá ansiosa? Que a gente tem que colocar alguma coisa ali, Exato. né? Exato. E se a gente for perceber, geralmente é doce. Né? Porque o doce é prazer. Né? Então, a partir do momento que a gente vai buscando, né? Então, hormônio, dopamina, vai buscando o prazer. Geralmente, ele associa ao doce ou quando a gente pensa em algum alimento muito específico. Eu gostaria de comer a empadinha de do tal fulaninho lugar. Que eu compro lá. No... É recompensa. Então, por que a gente está buscando esse prazer? Só que a partir do momento em que tu já te conhece e consegue entender tá, por que eu tô comendo mais doce? Ou por que eu tô gastando também um pouco mais? O que tá acontecendo? Aí sim a gente consegue fazer todo esse link. Então, a partir desse momento em que eu entendi que preciso fazer cirurgia, né? Mantive ali quanto tempo, fiz a cirurgia e depois de fazer a cirurgia, eu demorei mais 3 anos para poder fazer as minhas reparadoras. Porque eu falei, também vou esgotar todas as minhas alternativas, né? Então, um mês depois da cirurgia, eu já estava na academia, fazendo atividade física, para que sim, né? Eu pudesse ir para a sala, né, de operação, para a faca, depois quando eu já eliminar tudo que era possível. Fez tudo que era possível. Tu ter uma perda... Tu foi ali, tu dedicou no exercício para ter tentar manter a massa muscular, porque tu sabia que tu ia enfrentar uma perda grande, né? Tentar manter a qualidade da tua pele dentro do que fosse possível. Então, teve toda uma dedicação a longo prazo, que eu acho que o que a gente mais vê hoje é a pessoa muito imediatista, né? Muito impulsiva. Eu quero perder peso rápido, porque daqui a 4 meses eu tenho um evento, porque daqui a 4 meses tem a praia, e aí a pessoa perde muita proteína, fica com aquela pele muito flácida, e aí... complica muito mais, né? Então, tu foi construindo, que é muito difícil, né? Tu sustentar e construir, enxergar lá na frente uma coisa que tu queria ter hoje. Porque daí foi o ponto de... Bom, eu tive um grande emagrecimento, né? Porque daí eu eliminei 40 quilos. Sim. Né? Tá, eu eliminei Imagina 40 uma pessoa. quilos. Exato. Ainda mais com a estatura. Então, né? Eliminei 40 quilos. Né? O meu corpo, ele não vai ser igual de uma outra mulher, né? Com a mesma idade, ou até mesmo, né? Com o mesmo biotipo que o meu. Porque eu já tive essa grande perda de peso. Então, a partir desse momento, daí eu comecei a olhar quanto à questão das cirurgias, e daí tem algumas amigas que elas, né, riem muito, porque eu fiz uma planilha, né? Pra eu poder... Super organizada. Um pouco metódica. Pra eu poder acompanhar e pra eu poder realmente, né, ver tá, qual vai ser, né, o melhor profissional, o que eu preciso, quais são as etapas, né? A partir disso, como vai ficar também no consultório, né? O que eu preciso me preparar, e também um preparo financeiro, né? Justamente para que, ao longo de toda a recuperação, eu não tivesse, né, nenhum outros problemas. Sim, imagina, tu faz a cirurgia, daqui a 15 dias eu tenho que voltar a atender todos os meus pacientes, se eu não atender eu não vou conseguir ganhar, eu não vou conseguir pagar o restante. E aí tu fica num estresse que vai mexer com os teus hormônios, que vai aumentar ali N situações tóxicas no teu organismo. Exato. E num corpo que já tá estressado. Exato. Sim. Com certeza. Então... E aí, no momento da decisão, então, estando com tudo alinhado, pensamos planilhado. Em todos... Não necessariamente, se a pessoa não for tão organizada. Eu não sou tão organizada. Eu não precisei planilhar. Não cheguei nesse nível de organização. Mas, assim, pensou sobre a cirurgia, foi ler sobre a cirurgia, entender o que é. Daqui a pouco pesquisou mais de uma opinião técnica, né? Vou lá, vou escutar de um profissional, vou ver se eu me senti
senti confiança naquele profissional, né? Eu senti que ele vai estar comigo, que o que ele me explicou faz sentido pra mim. Como tu falou antes, né? Tenho a minha rede de apoio organizada, meu trabalho organizado. Bom, bati o martelo, quero operar. Aí bate um medinho também, né? Quero operar agora. Porque aí vem aquele medo, e se não der certo? E se eu morrer? Porque os pacientes, né? Esse é o medo maior, né? Até nos bastidores aqui, como a Lizzy disse antes, né? A gente tava conversando que, por exemplo, eu decidi... Eu sempre, desde adolescente, eu era a pessoa que eu queria botar silicone. Eu tava naquela, assim, preciso, necessito, né? E aí, quando a vida tava mais estável, tava mais estabilizada, eu achei que fosse o momento adequado, né? Procurei uma equipe, enfim, né? Fiz... Quando eu tava totalmente decidida, aí eu recebi o termo. Daí eu comecei a ler o termo ali. Risco de morte. Daí eu pensei assim, nossa, será? Será mesmo que eu preciso passar pelo risco de morte, né? Mas ao mesmo tempo é aquela coisa de que eu poderia estar atravessando a rua e também ter o risco da morte, né? Isso é algo, né? Que a gente tá exposto, né? Ao tempo inteiro. Dia. Mas tu lê aquilo ali, bate em um lugar diferente, né? E aí até eu faço terapia, levei pra minha terapia isso, lembro de conversar com a minha terapeuta sobre, né, essa questão do risco, mas deu tudo certo, tô aqui. Não, e é porque tu vai escolher, eu acho que é diferente, né? Tu vai sair de manhã, realmente, tu não sabe se tu vai voltar pra casa de noite, mas... Tu não fica pensando não é uma coisa nisso, que né? tu, assim, tipo, eu vou atravessar um rio hoje, que tem uma correnteza imensa, e eu vou depender de uma outra pessoa daqui a pouco me jogar uma corda pra ter certeza que eu não vou ser levada pela correnteza. Se fosse assim, de repente eu não vou atravessar o rio. E uma cirurgia é um momento que tu entrega muito pro outro, né? A tua segurança, a tua integridade, tu não vai estar tomando decisões. Então, realmente, é um momento... E a gente sempre fala isso desde o primeiro episódio. A pessoa tem que realmente... Tu tem que procurar segurança. Tu tem que procurar um profissional que tu ou tem uma indicação, ou tu acompanhe ele durante um tempo, tu converse, faça, às vezes, mais de uma consulta com aquele mesmo profissional, entendeu? Com certeza. Porque uma consulta... Às vezes é pouco, é muita informação. Não, com certeza tu tem que fazer mais de uma consulta. E aí, assim, nossa, eu gostei muito, senti muita confiança nele, na equipe, nela, enfim, quem for o cirurgião. E aí tu poder sentir que, bom, dá um medinho, como a Paula disse, dá, mas ok, mas eu confio nessas pessoas e tá tudo certo, eu vou pensar ali no meu grande sonho, quero realizar ali. É natural. Não, e eu acho que é muito isso, assim, né? Porque é muito... Hoje, voltando um pouco também, né, a questão das redes sociais, hoje a gente vê todos os profissionais nas redes sociais são seguros, são tudo dá certo, tudo dá certo. Sempre, ninguém tem problemas de pós-operatório, nada disso, né? A gente não vê os problemas, e realmente, porque assim como na nossa vida, no Instagram, nas redes sociais, a gente não posta o que é o problema, né? Mas... Até porque se tu posta, não gera engajamento, gera cancelamento. Exatamente. É outro viés. Mas a questão é que não adianta a gente só observar ali pelas postagens do Instagram. Tu tem que estar lá na consulta, tu tem que perguntar tuas dúvidas, tu tem que ir. Porque isso traz uma segurança psicológica pra ti, né? Sim. O teu corpo vai entender que aquilo ali é ok, é aquilo que eu quero fazer, é com esse profissional que eu me sinto seguro. E isso não vai ser lá uma página de rede social que vai te dar. Eu já vi paciente, por exemplo, não vou ler o termo de consentimento. Eu prefiro não ler. E eu digo, não, vai ler sim. Vamos ler junto, então. Porque assim, eu preciso que tu esteja ciente. Exato. E eu preciso, daqui a pouco, até que tu questione. Tá, doutor, e se der um problema, como é que vai ser? Me explica, como é que a gente vai... Não que eu esteja pensando pessimista, né? Vai acontecer. Não, mas eu só queria entender. Tu vai estar comigo, né? Tu vai me acompanhar, ou tu vai terceirizar, ou não sei. Ou qual é a probabilidade também disso acontecer de acordo, né? Com o procedimento que eu tô fazendo e com o meu bem como tu falou, é tu ser realista. É um risco real que tu tem de fazer um procedimento na plástica ou em qualquer outro procedimento que tu vai fazer. Eu vi essa semana, cirurgia. Teve uma moça que foi fazer, acho que a coleta de óvulos, alguma coisa assim, ela teve uma perfuração, né? E as pessoas na rede social, porque eu sou louca que lê os comentários. Eu perco, às vezes, um tempo lendo os comentários. Entendi. Daí as pessoas dizendo assim, não, mas esse procedimento é muito simples, é muito fácil, não é invasivo. E eu pensando, como é que não é invasivo se eles vão lá e botam um negócio dentro do lado do meu ovário e não é invasivo? Então as pessoas hoje simplificaram muito, assim, talvez até para poder ter mais... Conforto conforto e conseguir, assim, não, eu vou fazer
pensar que, é fácil, não é tão... Não é eu vou nada fazer e vou pra complexo. casa, deve ser fácil, não fico internada. Sim. E claro que tem uma responsabilidade dos profissionais de saúde também, de daqui a pouco mostrar aquilo como se fosse fácil, né? Como se fosse simples. Olha que fácil, tu vem, eu te corto de cabo a rabo e depois tu tá linda, perfeita. Olha que fácil. É só pagar? Olha que fácil. E daí vem uma questão do julgamento, É. né? Porque se a gente for parar pra pensar, né? Todos os dias a gente corre algum risco a partir do momento em que a gente sai de casa. Por favor, não fiquem paranoicos. Mas... Continuem saindo de casa. Mas a gente tem sim um risco. A diferença é que ninguém vai te julgar se der alguma coisa errada, se você sair e for atropelado, se um cachorro te morder, ou se acontecer qualquer outra coisa. Nas cirurgias, automaticamente você nem precisava. Ou por que você foi fazer esse procedimento? Tava tão linda. Você era tão bonita, né? O bonito antes. Viu só? Bem feito. Já vem o julgamento. Tu foi procurar coisas estéticas e agora deu errado. Exato. Exatamente. E daí as pessoas, elas se apavoram quando elas vão ler o termo ali, que sim, né? Todo procedimento, ele vai ter o seu risco. E a gente, naturalmente, sabe disso. Mas aí a gente volta para o ponto de quanto é real o que a gente está buscando. O quanto as nossas expectativas, elas estão alinhadas. Senão, ao longo do processo, né, tudo se desconstrói. Com certeza. E aí, pensando nisso, assim, o dia da cirurgia já é um dia um tanto estressante, A né? semana, eu diria. Tem paciente que já começa um pouco antes, né? Tu chegou a sentir isso, assim, um pouco antes, uns dias antes de ficar muito ansiosa, tu tava bem... Eu só fui, acho que no meu processo, eu só consigo entender realmente de vou operar amanhã, porque todas as pessoas falam assim, Fê, como é que tu tá? Tu não tá ansiosa? Começar a te perguntar. Eu não tinha nem tempo pra Na ficar verdade, eu concordo né? contigo. Eu concordo contigo, porque eu lembro que eu me dei conta na hora que eu tive que fazer o banho pré-operatório na noite anterior, que eu pensei, nossa, amanhã eu vou operar. Tá, mas aí vocês sentem que isso mexe, assim, quando as pessoas começam a perguntar, tu tá ficando nervosa? Amanhã tá cirurgia, tu não tá ansiosa? Tu não tá com medo de morrer? Tu não tá Eu com... não tive E as pessoas essa- começam meio que te instigar, assim. Tu Eu não começa... tive esse... Tu não sentiu isso? Não, as pessoas não me... Não ficaram te questionando. Não, exatamente. Eu não tive esse Essa BO. pressão, essa pressão. Sim, eu também eu tive, sim, algumas pessoas perguntavam, assim, até porque eu não falei pra muitas pessoas. Eu que também. O que às vezes é um segredo. contém. Isso pode ser uma chave importante. Se tu fica abrindo muito, às vezes isso vai contra ti depois. Sim, porque eu tinha toda uma agenda pra organizar, todo um sistema pra organizar, porque daí a gente já vai pra questão de fiz a cirurgia e agora? Eu vou precisar ficar, né, no mínimo 7 dias. Se preparar pra aquilo. Meio sem fazer exatamente nada. de Bonitinha. Sendo cuidada. Exato. Então, eu Sim. precisava organizar também tudo isso. Sim. Então, não, né? Quando as pessoas vinham me perguntar, eu falava, nossa, eu nem parei ainda pra pensar. E realmente, É. né, no pré, então, na noite, que eu fiquei assim, É eu verdade. preciso arrumar minhas coisas pra amanhã. Que é uma situação, assim, o pré as pessoas não se preocupam muito, né? Acho que as pessoas vão se dar conta do perrengue chique que elas se meteram no primeiro dia, quando elas saem do hospital. Com certeza. No primeiro dia de pós-op, ou no segundo, porque no primeiro às vezes tá meio Na verdade, sonolenta eu acho ainda, que né? quando tu 7. acorda na sala de recuperação e pensa, meu Deus, eu fiz, e agora? Sobrevivi, já dá uma felicidade. Tô aqui, ó, tô viva. Abriu o olho. Não deu ruim no termo. Eu acho o primeiro dia um dia que ainda é tranquilo, porque não costuma sentir muita dor. Claro que a dor é muito variável. O segundo, eu acho que começa a cair a ficha. E Não. aí começa a dor, começa a dar o perrengue chique. Pra mim, o pior dia, com certeza, foi o terceiro dia de pós-operatório. Que eu acordei de manhã e aí eu senti dor. Eu tava com seroma. Sim, porque tu fez com tecnologia, Isso, né? exatamente. Eu tava com um pouquinho de seroma, que é aquele líquidozinho, né? Mas tu tinha um dreno, uma incisão, alguma Não, coisa, tinha uma né? incisão, Uma incisão exato. abertinha pra poder drenar. E aí eu tava com um pouquinho de seroma, então, e eu levantei de manhã, e aí eu falei, por que eu fiz isso? O que eu fiz comigo? Pra que eu fiz Minha vida isso, tava sabe? tão organizada. Tava tudo certo, eu tava com um trabalho que eu tava feliz, eu tava bem, não era algo que eu, tipo assim... Meu Uma Deus, questão de vida ou morte, questão é de preciso fazer, né? Exato, era um sonho que eu tinha, mas era, né, ok, eu lidava super bem com aquilo, não era o final do mundo também. E aí, naquele terceiro dia ali, cansada, porque tu dorme mal as primeiras noites, então eu tava exausta. Sim. Eu lembro de acordar no meio da noite e aí eu colocava podcast de pessoas de saúde, assim, sobre recuperação, sobre... Até por isso que a gente tá aqui, Nossa. né? Porque eu procurava, eu queria informação E não sobre achava, como... né? E eu não achava.
Aí eu botava... Eu lembro que até músicas e canções de boas energias eu procurava, porque eu queria, tipo assim, sair daquele momento. Eu queria um conforto, sabe? Sim. Então, aquelas primeiras noites foram muito difíceis. E no terceiro dia eu acordei, assim, eu disse, nossa, por que eu fiz isso? Isso eu lembro que eu falei pra Fê, né? Eu disse, Fê, me explica o que é que tá acontecendo com as pessoas, porque todos os pacientes têm isso, né? E foi, tu me trouxe... Vai ter arrependimento. Mas tu me falou da questão da exaustão, que eu não tinha me dado conta. Sim, e vai sim. Os 7 primeiros dias são os piores dias, né? Se a gente for olhar, por quê? A gente tá privada de sono. O corpo, ele passou por um processo ali, então, né? Tá inflamado, tem dor, tem edema. A pessoa tá, né, dependendo de uma outra. Tu fez uma cirurgia pra te ficar com o corpo mais bonito e tu sai um baiacu. Sim. Sai inchadíssima, sai horrível. Exato. E às vezes é irreal, as pessoas elas não conseguem ver, porque elas imaginam que, né, eu vou fazer cirurgia, eu já vou sair prontíssima, eu vejo as fotos, belíssima. Eu vejo as tem fotos um casamento pós. semana que vem, vou ir assim, ó. Irreparável. Não, e assim, é muito postado aquele pós-imediato, que ainda não tem muito inchaço. Então, a pessoa, às vezes, olha lá as pessoas na rede social. Ah, olha ali, fica assim. Tá, fica com o corte, mas olha ali, né? Que linda. E aí, horas depois, a pessoa tá enorme. Não, tanto é que eu nem consegui fazer o videozinho do pós, porque eu já tava imensa. Porque ela usou uma tecnologia diferente. Então, ela inchou demais. E aí, quando fui fazer o vídeo dela do pós, tava bizarro. Ela tava toda redonda. Daí eu disse, não tem como, né? Vou mostrar isso pra ela, ela vai me matar. Dizer assim, o que tu me fez operar pra me deixar assim? Literalmente. Né? E o teu veio no terceiro dia, né? O meu ainda chegou no quarto dia, porque daí eu já fui, né, meio que me preparando. E claro, não tinha como ser 100% racional e nem é saudável também, né? Ser 100% racional. Mas eu já comecei a perceber por quê. Eu não conseguia dormir direito, porque o meu sono é muito sensível. Então, né, questão de luminosidade, questão de barulho. Não tinha uma posição adequada para poder dormir. Posição terrível. Dor nas costas. Exato. Né? E também tem um fator que é, né, ser uma pessoa muito independente. Eu tinha que depender de uma outra pessoa. Então, no quarto dia, eu chorava para aplicar a injeção. Eu tenho uma história muito engraçada disso, de depender de outra pessoa, né? Porque no meu pós-imediato ali, foi na primeira noite, eu acordei, era umas 2:00 eu saí do hospital, era, sei lá, 11 horas da noite, era umas 2:00 da manhã, eu acordei em casa, e eu pedi pro meu noivo, pro Afonso, eu disse, nossa, eu preciso ir no banheiro, né? E daí eu falei, Afonso, por favor, me ajuda a ir no banheiro. E pra levantar da cama naquele momento. E aí ele, dorme, até daqui a pouco é a hora do remédio. Faltava 2 horas eu tomar o remédio. Eu disse, por favor, me ajuda. Eu preciso só, então, tipo, aquela... E tu querendo fazer as coisas sozinha, não consegue. Nossa, eu lembro que foi... Até hoje a gente dá risada disso, que ele queria que eu esperasse só 2 horas. Sim. 2 horas. É aquela coisa, mas eu não tô sentindo nada, não tô com vontade de fazer xixi, segura aí. Pra mim foi a pior parte, realmente. Mas que dicas que tu poderia dar, assim, que tu acha que funcionou como estratégia pra tu conseguir lidar um pouco melhor com essas questões do pós-imediato, assim? Do pós-imediato, a partir do momento em que a gente, né, já se conhece, já sabe como teu corpo ele vai, né, minimamente reagir, tu vai criando algumas estratégias. Eu já sei quanto à questão do sono, né? Então, eu ficava ali com o meu, né, tapando ali os meus olhos. Eu era questão de botar o fonezinho, porque eu durmo sempre ouvindo alguma coisa. Entendi. Daí, né, o fone, dependendo, né, ele aperta, então eu acabava não utilizando. Mas aí, então, eu tentava ficar no espaço que era mais seguro, né? Muda o lado da cama, que daí meu lado, né, ficava mais luminosidade. Pra quem tem pet, né? Então, eu tenho uma gata e tenho uma doguinha. Então, tinha toda essa dinâmica também com elas. Como que a gente não vai, né, também interferir. Mas pra quem tem criança... Como que também vai se afastar, mas para que a pessoa não se isole. Porque senão a pessoa fica isolada também dentro de casa. E às vezes vem culpa. E quem é mãe, assim, vejo bastante. Ai, mas ele dormia comigo e agora ele vai chorar pra não dormir comigo. Olha ali, fui fazer uma cirurgia, tô prejudicando meu filho. N coisas que vem à cabeça, né? E começa a culpa no ser humano é uma coisa complexa de tu lidar. Mas aí tu mentalizava alguma coisa, assim, tu acha que vinha alguma coisa na tua cabeça? Tu notava quando vinha o gatilho? Porque acho que é muito isso, vem uns gatilhos na cabeça, né? Sim. Mas isso eu acho que de a gente perceber quando vem o gatilho, a gente tem que estar bem... treinada, né? É mais difícil. É mais difícil. Mas aí tava preparada com a dor. Mas eu não tinha me preparado tudo pra ficar, né? Dependente de uma outra pessoa. Porque eu fiquei pensando, eu sei que vai ter a dor, eu sei que eu vou me privar de sono... Mas daí a questão, né, da dependência de uma outra pessoa foi o que
Pra mim, pegou, né, foi a situação que mais foi grave, né? Porque eu ficava, Vini, né, que é meu marido, Vini, eu preciso comer alguma coisa, eu preciso tomar alguma coisa, né? Eu preciso ir até que ponto? E ele ficava, né, meio que em alerta. Daí eu me mexia um pouco, ele já ia olhar. Tá tudo bem, né? Mas aí tem a questão de qual é a posição, né? A posição da minha cama, ou a posição da minha cadeira. É uma posição que vai ser confortável para que eu possa, né, minimamente conseguir me mexer sem chamar uma outra pessoa? Eu vou precisar fazer algumas mudanças. Eu lembro que, por exemplo, eu ia da cadeira pra cama, da cama pra cadeira, só que eu não sentava no sofá, porque era mais baixo, eu não conseguia. Então, eu intercalava entre esses dois no início, assim. Eu então, vejo que o a gente vai se preparar pra isso, porque tu saber que tu não vai ter... A vida não vai ser como era antes. E vem muita dúvida, porque são pequenas coisas que tu não imaginava antes, né? Essas coisas assim de tipo, qual posição que eu posso? O que eu posso fazer? E o que eu posso fazer já pra não ficar tão dependente? Eu posso fazer alguma coisa pra eu comer? Eu preciso de outra pessoa pra tudo isso? Tem algumas coisas que eu já tenho liberdade. Então, vai surgindo dúvidas dos pacientes que mesmo quem se preparou muito, são dúvidas muito específicas. Sim. Então, é um momento muito novo. Que tu vai ter no momento ali, né? Que tu tá fazendo, que tu vai descobrir, porque tem coisas que não são e quando de tu... planilha. Exato. Da não vivência são racionais, mesmo, é puramente emocional. E aí, quando tu te vê pela primeira vez, assim, depois... Acho que quando tira o taping, né? Acho que é um marco, assim, que tu porque ele tá te escondendo um pouco. Tu vê o corte, mas tu não vê tudo, né? Assim, tu vê que tu tá inchado, enfim. Mas quando tira o taping, acho que é um marco. Não sei se positivo ou negativo. Sim. Ainda causa um certo choque, né? Porque é tudo muito recente, né? Tá ali nos 7 dias ainda e a gente tá um pouco naquela ambivalência de tá bom, mas tá ruim. Tô satisfeita, mas eu tô insatisfeita. O que eu faço agora? Como é que será que vai ficar? Porque eu tô olhando e não vai ficar assim, E daí né? começa todo um processo também ansioso. Sim. Porque a pessoa quer o resultado rápido, né? O resultado imediato. E às vezes não fica, e realmente não vai ficar nos primeiros dias por várias questões, né? Que a gente acabou já trazendo aqui. Então, a partir disso, a gente olha e pensa, tá... Né? Daí tu perguntou sobre estratégias, né? Quais são as estratégias, né? Música, né? Tem alguma música, algum álbum ou algo que eu gosto, né? Mesmo de escutar ou de ver, para que me traga um conforto daquele momento, porque eu preciso de algo conhecido. Sim. Isso é importante. Né? É que nem o cheirinho da criança, né? Quando a criança anda com um cheirinho, exato, anda com um cheirinho. Ela fica mais porque é um calma. conforto. Sim. E a gente precisa desse conforto, porque o corpo ele já tá estressado. Né? Então, como que a gente vai abastecer, né, tanto nosso corpo quanto nossa mente, de algo que seja confortável? Não, e tu tá sentindo dor, tu tá sentindo desconforto, né? Então, tudo que te traga conforto é importante. E talvez tirar até um pouco o foco, né? Eu digo para os pacientes, às vezes, se tu tá te sentindo bem, tu quer ir até o teu pátio, pegar um sol, se é uma coisa que tu gosta, ou se tu quer tomar um chimarrão, que às vezes aqui no sul o pessoal tem esse hábito, ou tu quer até ir mas eu já tô me sentindo um pouco melhor, eu posso ir num café com uma amiga, ou a amiga pode vir me visitar em casa pra gente conversar sobre outras coisas que não seja, sabe, tentar mudar um pouco, sair um pouco daquele foco do meu resultado, da minha ansiedade, do meu medo. Eu lembro que com 7 dias eu fui no shopping. Tem paciente que às vezes tá bem e passeia no mesmo dia, sabe? Às vezes sai do hospital, tá bem acordado, digo, dá uma volta. Vai fazer alguma coisa pra tu não ficar assim naquela coisa, nossa, eu fiz uma cirurgia, eu tenho que ficar dura, né? E pensar sempre naquela coisa de me olhar no espelho, quando é que será que vai aparecer? Será que se eu olhar assim, mas olha aqui, Só assim... que, ao mesmo tempo, uma coisa que acontece muito também é que as roupas que tu tem não vão te servir. Rouba roupas de outras pessoas. Tu tem que usar roupas de outras pessoas, porque as tuas, tipo assim... Tu acha que não vai te servir porque vão estar grandes. Não, mas elas vão estar pequenas. Isso é que nem a malha cirúrgica, que eu digo para os pacientes, não adianta vocês comprarem, vocês vêm com umas malhas que faltam só aqui para fechar. Eu não entendo. Exatamente. Eu lembro que isso foi uma coisa que me incomodou, assim, no início, né? A questão das vestimentas mesmo. Porque eu tinha que usar roupas porque eu tinha a malha, tinha as placas, tinha toda... A placa amada, né? As placas, ninguém gosta da placa. Sim. E aí tinha toda essa questão e...
Tipo assim, tu não... Eu lembro que eu tinha uma roupa que era a roupa que eu usava, assim, que eu podia usar. Principalmente na primeira semana, e daí depois, com o tempo, obviamente... Eu lembro da alegria que eu tive a primeira vez que eu botei uma calça jeans. Eu acho que eu tinha uns 10, 12 dias. Essa é mais difícil de voltar a usar. Coloquei uma calça jeans e ela ficou aberta, né? Eu não consegui fechar por conta das placas. E daí eu lembro que eu usei com uma camisa maior, assim. Mas então é coisas que a gente vai tendo que... E a gente tem que ter consciência de que isso vai acontecer. É um processo, né? vai acabar. Sim. Eu ouvi falar isso, assim, até vamos perguntar cientificamente se tu concorda, de que para o ser humano pensar numa luz no fim do túnel dá um conforto e te faz conseguir segurar um pouquinho mais a ansiedade do que quando tu não consegue enxergar a solução do problema, do quando tu te sente perdido, assim, quando será que isso vai melhorar? Sim. E aí tu não tem uma perspectiva se vai ser com 10, com 20, com 30 ou com 90 dias. Eu vejo muito isso quando o paciente tem uma complicação. Tá, mas quando que isso vai fechar? Quando que isso vai acabar? Quando que eu não vou mais precisar vir aqui? Quando que eu vou poder tomar um banho sem evitar que molhe, né? E aquela coisa muito de tu aumentar o teu... Mas eu pensei que com 30 dias eu ia estar 100%. E agora eu tenho uma deiscência, uma abertura de pontos, eu tenho uma ferida. E aí eu tenho que ficar vindo aqui, enfrentando isso. Às vezes, me olhar no espelho e ver que não ficou do jeito que eu idealizei. Que eu vou ter que enfrentar daqui a pouco algum tempo de tratamento. Que depois eu vou ter que... Claro, gastos também inerentes, porque eu não me preparei. Eu achei que ia ser tudo perfeito e não foi. E aí isso mexe muito, assim, com a cabeça da pessoa. Se a pessoa não estiver muito bem... Se ela já foi para a cirurgia um pouquinho desregulada, assim, ou por impulsividade, ou uma ansiedade que não estava muito bem regulada, nosso pós, quando dá um perrengue, assim, daí a saúde mental, daí desaba, sabe? E aí, eu acho claro, que às vezes tu já escuta, mesmo quando dá tudo certo, tu já escuta, né, das pessoas, elas já começam a te julgar, né? Ai, mas tu tá feliz? Mas tu achou que precisava mesmo? Mas tu tá achando bonito? Ai, eu achei pequena a tua mama. Tu botou silicone pra nem parecer que tu botou? Sabe uns comentários tóxicos, assim? Sim. Nossa, como tem aquela pessoa vai tóxica, algo né? que fica tão natural. Porque tu usa dinheiro com isso. Tem que ficar marcadão, tem que ser grande. Exato. Ai, mas achei que tu ia ficar mais magra. Nossa, tu botou enxerto no bumbum, nem parece. Tinha que ter posto mais. Tem de tudo, gente. Aí, tu vai contar para as pessoas falam isso, o que vem na tua cabeça? Quando é insegurança, né? Ai, será que não ficou tão bonito? Ai, eu tava gostando. Já vi acontecer. Mas eu tava gostando do meu corpo. Mas agora que ela falou tal coisa, tipo... E às vezes vem até da família, tá? Não, o que é cruel, né? Não, muitas vezes. Grande parte, né? São de pessoas que são E aí lidar com isso é pesado pra pessoa. Sim, né? Que tem essa distorção. A pessoa, ela começa a olhar e aquilo, né? Em outros momentos, ela tava super gostando. Alguém começa a falar, ou várias pessoas começam a falar. Às vezes é o parceiro maldito. Exato. E do que acontece, ela começa a ter aquela distorção. Sim. Né? Então, ela começa a olhar nos mínimos detalhes e começa a ver de, realmente, esse resultado não ficou tão bom. Poderia ser, sei lá, uma mama maior, né? Um glúteo maior. Mas eu acho que isso vem uma coisa que eu percebo muito, que é muito importante a gente estar alinhado com a gente, né? Com o que a gente quer. E também com a nossa rede de apoio. A nossa rede de apoio tem que ser pessoas que a gente confia, né? Que a gente tem confiança naquelas pessoas. E pessoas que entendem o porquê que tu tá fazendo aquilo. Por que tu tá fazendo esse movimento tão grande com o teu corpo, né? Aonde tu quer chegar com isso, né? Eu acho que tu ter alguém do teu lado que saiba que sim, que tá doendo, que te ajude, porque no início a gente vai estar dependente. Tudo que tu passou antes, né? Tudo que tu te empenhou antes. E tu vai estar dependente ali, e essa pessoa, ela tem que estar consciente que ela vai precisar te ajudar, porque tu não vai conseguir. Então, tu tem que ter gente do teu lado que te apoie, porque não adianta somente a equipe do médico lá, que tu vai falar, com certeza tu vai ter contato, tu vai ter... mas não são pessoas tão... Mas não são as pessoas que vão te cuidar diretamente 24 horas por dia. E que tu tem vínculo, né? Exato. Então, assim, tem que ser uma coisa alinhada, que não adianta tu fazer e a pessoa que tu tá do teu lado não esteja consciente do que vai acontecer também. Então, eu acho que não é só algo que tu tem que saber, que tu tem que conhecer. Não, tu tem que estar preparado e a tua rede de apoio tem que estar preparada também.
Exato. Acho que sim, porque escutar algo depreciativo, ou já tive paciente que escutou de N pessoas, assim, pessoas próximas, ou então eu falo para os pacientes que não tem nenhum convênio, não tem nenhuma estrutura, né? Hoje existem seguros para as pessoas fazerem, porque eu já vi paciente, assim, de, tá com algum sintoma, a gente não sabe o que é, mandar para uma emergência, a pessoa vai para o SUS, porque não tem estrutura, e o SUS, ele tem coisas muito boas, mas também tem suas, né, fragilidades. E aí chegar e ouvir coisas, assim, de profissionais de saúde, o que é, né, um perrengue, mas tipo assim, tu é paciente da cirurgia plástica, tu não devia estar aqui. Se tu tem dinheiro, por que tu tá aqui? Agora fica aí sentada. Nossa. E assim, e daqui a pouco tu ouvir coisas que tu já tava frágil, entendeu? Tu só precisava de um empurrãozinho pra tu derreter. Então, essas coisas vão machucando, vão mexendo na tua saúde mental, na tua cabeça. Vezes, não é nem só em hospital público, né? A gente não, vê privado, isso no privado também. Exato, tu vai ter o julgamento em qualquer lugar. Então, eu acho que essa consciência... Mas é que, claro, que se tu vai num hospital que daqui a pouco o teu cirurgião já é do corpo clínico, tu já é atendida por ele. Agora, se tu depende de uma outra equipe, complica mais. Eu acho que, assim, a questão que impacta muito psicologicamente também é essa idealização de que sim, mesmo tu sabendo que vai demorar 2, 3 meses lá e que tu vai ficar bem. Mas, de repente, no meio do caminho, acontece uma deiscência, acontece uma ferida. Uma necrose. E aí, tu ter que lidar com o inesperado é muito difícil. Sim. Né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que ter consciência de que sim, pode acontecer. E que a gente tem que se preparar sim para caso isso aconteça. Claro, aquilo com equilíbrio, né, Fê? Não ficar neurótico. Sim, né? Tipo, vou ter um problema. E trazendo sobre isso, a minha tendência, né, é ter, não é queloide, mas é cicatriz hipertrófica. E a partir do momento em que eu entendi que, ok, pode ser que a minha cicatriz ela não vai ficar fininha, ela não vai ficar que nem de outras pessoas. Tá tudo certo, pode ser que sim, né? Eu tenho a cicatriz que vai ficar um pouquinho mais alta, ou que de repente, sei lá, possa ter queloide. Também teve todo esse preparo. Sim. Né? Então, eu me preparei que provavelmente poderia acontecer isso. Então, tudo bem. Vai acontecer, então vou fazer cirurgia, mas eu sei que, né, não vai ser culpa, de repente, né, do cirurgião, da equipe, mas porque tem uma questão também de todos os meus cuidados. Então, eu tenho uma responsabilidade de como eu vou cuidar também dessa cicatriz. E isso é algo que hoje tá cada vez mais difícil, assim, de tu ter uma parceria. Entender que, bom, parte é da técnica, é do que o cirurgião vai fazer, e tem uma parte que é minha responsabilidade também. A gente falou disso já em outros episódios, né? O paciente, ele tem que estar consciente de que, principalmente no pós, é muito conjunto, porque foi feito ali um procedimento. Normalmente, no pós-imediato, tu tem até uma alteração de metabolismo, tem paciente até que emagrece um pouco, porque o corpo tá a mil tentando cicatrizar tudo aquilo que foi destruído. E aí, tu chega lá num resultado prévio, né? Tu nem chegou em 1 ano, que é o resultado final, e tá bacana e tal, mas tu voltou a ter os teus hábitos anteriores que te levaram a ter o problema que te levou à cirurgia plástica. E aí, tu fica assim, poxa, né? Mas eu fui lá para fazer isso e para justamente ele resolver o meu problema. Mas tinha problemas dos teus hábitos, tinham coisas que eram responsabilidade, que era uma responsabilidade conjunta, né? De a cirurgia não vai resolver tudo para mim. Eu preciso ter a minha coparticipação. Eu acho que muito além de uma cirurgia plástica, muito além do resultado da cirurgia plástica, a gente tem que ter a consciência de que se tu não mudar o teu estilo de vida pro que tu tinha antes, tu não vai ter resultado, entendeu? Sustentado, né? Exatamente. Tu vai continuar emagrecendo, engordando, e ok, isso vai seguir acontecendo, tu vai ter épocas da tua vida que tu vai estar com um pouquinho mais de peso, outras que tu vai conseguir reduzir, mas tu ter essa consciência, não é uma capacidade, eu acho que é uma consciência de que isso pode acontecer e isso depende de ti. Não vai ser daqui 2, 3 anos, não vai ser mais lá o resultado que tu fez na cirurgia que vai estar ali. Se tu tá não envelhecendo, construir tu tá mudando. E se tu não construir isso com o passar do tempo, isso vai se perder. Isso me lembra quando a gente sai da adolescência, assim, daí começa a vida adulta e tu reencontra pessoas lá da adolescência. Como tu tá diferente. Sim, né? Porque... que bom, né? Eu digo de hábitos, de outras... Sim, porque nós somos seres mutáveis. A gente Graças tá a Deus. aprendendo. Que bom que a gente pode mudar, né? Pra melhor, preferencialmente. Alguns nem tanto, mas exatamente. Mas acho que de entender esse processo, que a gente vai mudar, que as coisas, né, de aceitar
com envelhecimento, que é algo que, como dizia minha mãe, né? Só não vai envelhecer se tu morrer, porque é o único jeito. Não quer ficar velho? Só tem uma e a solução gente pra ti. entender que o período de instabilidade emocional, ele vai ali, tem alguns estudos que trazem até de 30 a 60 dias Pois é. ainda após a cirurgia. Imagina. Então, imagina, né? Como que se a gente não se conhece, se a gente não entende, se a gente espera que a cirurgia plástica ela vai ser um milagre, né? De, vou fazer cirurgia, ou, né, pessoas que têm toda essa expectativa de cirurgia, ela vai mudar a minha vida. Depois eu vou manter uma alimentação regrada, eu vou fazer minha atividade física. Depois eu vou começar. Vou controlar. Mas você já tá começando com uma expectativa que é irreal. Sim. Né? Quem sabe começa um pouquinho antes. Devagar. Não é coisas se privar radicais. Eu não vou comer doce, eu vou, sei lá, tirar o refri. Nada que é extremo. Nada. Ajuda. Nada, porque senão a gente vai realmente pro extremo. Aí o que acontece? É muito mais fácil da gente poder abandonar muito rápido. Total. Porque é extremo. Então é muito rápido, a pessoa não tem como sustentar também tudo isso. Então, sim, né? Tem um grande período também dessa instabilidade emocional que pode e que vai acontecer. Independente da pessoa. Exato. Independente de quem tu for. Ah, não, mas comigo não vai acontecer. Lamento, é hormonal. Vai acontecer. Não tem muito como Até mulheres, né? No ciclo até o ciclo menstrual vai te influenciar. Exato. E influencia muito, né? O teu corpo, ele tá estressado. Exato. Tu tá ali num processo de estresse. Metabólico. Então, a partir disso, né? É um estresse fisiológico também que acontece. Não tem como fugir disso, por mais que tu esteja preparada, né? Eu tive preparada todo o processo e com 4, 5 dias eu tava chorando pra aplicar uma injeção. Exato. E eu já sabia que era por isso. Sim. Né? E daí o Vini falava, mas tu tá chorando porque tá com dor? Não, é porque eu tô exausta, eu tô cansada. Não aguento mais, eu quero que isso passe. E, tipo, E longas passou. semanas pela frente. Sim. Mas passou, né? Exato. Não, eu digo, é um dia após o outro. Eu acho que tem que... Eu digo pra acho vocês que que foi faz uma contagem regressiva, entendeu? Não, eu acho que foram... Pra mim, foi o tempo ali de que tinha que usar a malha elástica na perna. A meia. A meia elástica na perna. Isso. Esses são os 14 dias que eu ficava assim, ó, contando, riscando na agenda, sabe? Sim. Um dia menos, um dia menos. Era um dia menos, exatamente. O dia que eu tirei aquela, eu disse, agora eu tô livre. Queimar na fogueira, vou queimar. Vou queimar, exatamente. Nunca mais nem olhei pra ela. Ai, coitada. Tem gente que trabalha com a meia, tá? Eu não. Hoje eu tô de meia, inclusive, porque eu sinto dor na Querida, perna. fica 14 dias usando direto, eu quero ver tu usar. Direto, sim. E daí vai criando esses outros pontos, porque daí a gente vai criando esses pequenos traumas. Exato, eu tenho trauma da placa e da meia. Da placa todo mundo tem trauma. Tu tem trauma da a placa? gente olha assim, não, a placa não. Posso até usar malha, a placa exatamente. Se tu me pedir assim, vamos botar malha hoje, boto tranquilo, feliz da vida. Agora a meia placa e a placa, nem a pau. Mas então, eu acho que das estratégias, assim, buscar confortos, coisas que te remetam. E aí, é de cada uma, a pessoa tem que se conhecer pra poder entender o que pra ela traz se mais ela é auditiva, conforto. se ela é visual. Sim. Né? O tátil não vai funcionar muito, porque o corpo ele já tá... Até tá um pouco alterado. Comfort food, né? Com cuidado, né? Com cuidado. Exato. Tá. Tudo bem. Desculpa a ideia, galera. Foi mal. De leve, tá? De leve dá, assim, uma coisinha pontual. Mas é que se a gente se agarrar muito, o resultado às vezes prejudica. Tentar outras estratégias. Desculpa, galera. Esquece que eu falei. E tá muito bem consciente de todo esse processo. Que sim, vai ter momentos de arrependimento, mas é um arrependimento que é transitório, ele vai passar. E que tu entender que é uma alteração tu não controla, e né? Por isso tem hormonal, vai tão, pra além. E por isso que é tão importante tu tá alinhado lá no início, né? Porque daí tu vai lembrar, Já eu me me falaram arrependi, isso, olha mas aí. eu, lá no início, eu sabia que o resultado que eu queria vai chegar. Então, eu tenho que passar por isso pra chegar naquele resultado. E eu sabia que eu ia passar por isso. Exato. Eu assisti o episódio das gurias. E aí, elas falaram ali que realmente, na primeira semana, eu podia me arrepender. 7 dias. E eu sei que vai melhorar depois. Elas disseram que depois vale a pena. Vai passar. Vale muito a pena. Depois, né, passados Mesmo- 7 dias... Mesmo tu tendo complicações, mesmo tu tendo... às vezes, tu tem que fazer... reintervir, né? Vai ter... tu vai talvez ter que passar por alguma dor de novo pela reintervenção e tudo mais, né? Mas o resultado final, ele vai chegar. Em um momento, ele chega. Sim. Isso Talvez é importante. não seja o resultado final que tu idealizou, mas o resultado final que vai te fazer bem. O resultado que era possível chegar Isso. no teu caso. Exatamente, Que é Sempre real. que é O resultado real. Te comparar contigo mesma. Tive uma paciente que teve, eu achei
muito legal, assim, dela, porque ela passou por uma complicação e no momento que ela estava passando pela complicação, ela disse assim, que ela pensou, será que valeu a pena? Será que tá valendo a pena o que eu tô passando? E daí ela olhou e me disse assim, eu acho que valeu, sabe? Porque eu lembrei de como é que eu era antes e tudo que estava me incomodando. E de como eu sentia dor, desconforto, com excesso de pele, o peso da mama. E eu não tô mais sentindo isso. Eu tô sentindo que é muito mais fácil de eu botar uma roupa, que eu não tô com dor nas costas. E eu tô com uma complicação, mas eu tô bem. Eu tô bem comigo mesma, assim. Eu achei o enfrentamento muito, sabe? Honesto. Uma expectativa real. Exato. E ela conseguiu, ela disse assim, mesmo com tudo isso, eu já estou feliz. E eu sei que eu vou ficar mais feliz quando tudo isso estiver resolvido. E eu achei um jeito, assim, de enfrentar, que eu pensei, nossa, né? É isso, entendeu? Ela tá alinhada mesmo com, né? Com o que é o real, com o que dá pra fazer. Sim. Exatamente. E lembrando que isso tudo também não é só mulheres, né? Claro que a gente né? Os homens também passam por tudo hoje isso. Os homens têm procurado mais, mas claro que proporcionalmente ainda é um público mais feminino. A mulher tem essa coisa muito da imagem, por N motivos. Daí a gente poderia entrar numa discussão imensa, né? Não, mas eu digo até dos meninos na questão de que muitas vezes eles até deixam de fazer alguma coisa, né? Fazer um procedimento de algo que tá incomodando pelo medo, né? Medo do julgamento, medo lá do resultado que ele vai ter, né? E acabam seguindo com aquela frustração, talvez, de que poderia ser resolvido numa cirurgia. Que dá pra resolver. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto o público masculino um público que ele é mais racional. Então, ele chega já muito mais decidido, sabe? Às vezes, a mulher tem um perfil um pouco mais impulsivo, assim. O homem parece que, pra ele chegar no consultório, ele já pensou bastante. Levou muito tempo. E quando ele chegou, ele já sabe o que ele quer. E aí, não sei, é a percepção, assim, da maioria. E a mulher, chega ainda muita mulher na emoção. Assim, eu quero aquilo porque eu não aguento mais estar do jeito que eu tô e eu preciso resolver isso quanto antes. Sim. Eu já aguentei demais e vamos lá. E eu não quero pensar muito, não quero ler termo. Nunca escutei. Se tiver pra amanhã, eu quero fazer amanhã. Se tiver pra amanhã, pra quando que tu tem? Eu acho que quantos dias? Eu acho que se tivesse não tem nem os exames. Eu acho que se tivesse, tipo, cirurgia que nem a gente compra roupa, assim, de um dia pro outro, na internet, tu comprava na hora. Então, é o perigo. Eu sinto essa impulsividade maior, assim, na mulher. Não façam claro que isso. não é uma regra geral, né? Mas... Por favor, não façam isso. Pensem. É aquilo que tudo a gente explicou ao longo do episódio, que agora a gente já tá se encaminhando pros momentos finais, mas de buscar as estratégias que a Fê falou, que eu acho que foram muito oportunas, né? Eu não tinha nem pensado, já vou até levar de experiência aí pra falar para as pacientes dessas estratégias. E entender que é do processo, né? Exato. Não tem como fugir. Tu vai enfrentar. E aí, agora, como que tu vai enfrentar? Esse é o... Tu vai enfrentar, é fato. Como que tu vai enfrentar é a nuance. E sempre que possível buscar, se tá sentindo dificuldade, gatilhos, buscar ajuda profissional. Eu ia dizer, acho que uma coisa importante também, que se a pessoa tiver condições, né, de, nesse momento, tá acompanhada de uma profissional, um profissional, enfim, que ajude a entender realmente os motivos pelos quais ela quer buscar aquela cirurgia, né? Se é por ela, se é por outras pessoas, se é pelo companheiro, se é pela família, se é pelos amigos, se é por conta de autoestima, né? Ou se é porque é um sonho que queria há muito tempo, ou se é por um problema de saúde, enfim, né? Eu acho que ter essa consciência, e essa consciência muitas vezes a gente consegue na terapia, né? Então, assim... se conhecendo, né? Exato. Hoje em dia, a gente tem diversas formas também de terapia, né? Vários momentos que tu consegue fazer terapia até com valores menores, né? Valor social, terapia em grupo. Ou também, né? Olhando para cirurgias, né? Porque não a pessoa fazer, então, uma avaliação terapêutica. Sim, né? exato. Onde tu vai passar ali por um processo com uma profissional, né? Que vai te dar ali alguns pontos quanto à tua personalidade, né? Quanto aos teus pontos de atenção. Para que sim, né, tu já vá sabendo quanto, eu tenho tal fragilidade, né, a minha tendência, não tem como falar se tu vai agir ou não de tal forma, mas a minha tendência é que, de repente, eu fique mais fragilizada, né, por tal ponto, de repente, pela questão da alimentação, né, pela questão de, né, distorção de imagem,
pra poder fechar e fazer isso da melhor forma. Exato, porque não vai... É que nem o que fecha com o que a gente falou até agora, né? Sim. Porque não vai adiantar tu fazer cirurgia e amanhã voltar a ter os mesmos hábitos que tu tinha, É assim né? como funciona na cirurgia bariátrica, né? O pessoal passa por uma avaliação pra entender o processo. Entender que não vai ser um milagre, que tu pode perder, sim, o teu resultado. Mas tu pode ganhar de depois. volta, né? Mas mas que fazendo as coisas direitinho, tu pode ter muitos benefícios. Exato. Né? E a gente Então, volta pro esse é o ponto de que, né, na cirurgia a gente acaba mudando, né, em algumas horas, né, no imediato. Mas a nossa mente, ela não faz esse link, né, rápido. Porque a mente, ela demora. E tu tem que pensar sobre, né? Sim. Tem que elaborar Teu tempo. Não, e a elaboração em todas as nuances da vida são importantes, né? E eu acho que num processo tão... além de tudo doloridas, né? Mas eu acho que é um processo tão grandioso, né? E assim, hoje, olhando pra trás, eu penso o quanto eu sou mais feliz, mais realizada, mais inteira, quanto eu me sinto melhor depois que eu fiz a cirurgia. E sim, muito disso eu conquistei porque eu sou terapeutizada, mas também muito por conta do que a gente vê e se enxerga de uma maneira diferente, né? E se aceita e se enxerga e se olha no espelho e realmente gosta do que tu tá vendo. Sim. Né? Não que antes não gostasse, mas que agora, nossa, era isso. Foi uma cerejinha do teu bolo, exato. assim. Eu já me amava, mas agora... Reconhece a tua história, consegue entender, né, quem eu sou eu, que daí é a construção, né, da tua identidade. A partir do momento em que tem todos esses pontos, o resultado, ele é muito mais real. Exato. Então, a ideia de tu ter um arrependimento permanente... é quase nulo. Né? Então, vai ser algo transitório. Vai acontecer, mas ele vai passar. Exatamente, né? Eu acho que esse é o recado que fica aí do nosso episódio de hoje. Vai rolar o arrependimento? Vai. Talvez, né? Talvez vá. Mas passa, tudo passa. Escolhendo ali com cuidado, planejando as coisas bem. E é isso, né? No final, faça terapia e faça cirurgia. Se tu quiser, né? A cirurgia. Nessa sequência. A terapia é fundamental. Ou busca se conhecer o máximo, né? Que você conseguir para que sim, né? Possa chegar ali no seu processo da melhor forma possível. Exatamente. Saúde mental e física andam juntos. Exato. É isso aí. Então, a gente quer muito agradecer a tua participação, Fê. A gente batalhou muito pra trazer a Fê. Foi difícil. Por isso que, valorizem gente, muito. Trabalhou pra essa mulher. Vocês viram a calmaria dessa mulher, a voz dela, assim, já te traz, né? Sim, né? A gente quando a gente deixou ela falar, né? Quando a gente deixou ela falar, a gente falou bastante. Mas é que ela é psico, entendeu? A gente tá fazendo uma terapia em grupo aqui. Tô aqui só dando uma analisadinha. Exato, Lé. Já vai sair direto as duas com ela vai nos dar um laudo daqui a pouco, que horror. Mas... que horror, Deus me livre. Hein? Sou neuro. Mas então tá, Fê, muito obrigada por participar. Espero que o pessoal comente bastante, deixe compartilhem, recados aí, dúvidas. Ative o sininho, sempre quis falar isso. Ai, meu Deus. E se vocês tiverem dúvidas, sintam-se à vontade, né? Olha aí, a gente quer agora estamos quase terminando o primeiro semestre, né? A gente quer trazer no segundo semestre novas ideias. Daqui a pouco alguns convidados voltam em grupo com outros. A gente quer trazer a Lai junto com a Fê. Olha aí, vai trazer umas coisas diferentes. Vai ter muita coisa ainda vindo por aí. Isso aí, então. Muito obrigada. Sempre além do resultado. Exatamente.